Bom, tô gravando esse vídeo porque eu sinto que preciso explicar uma coisa pra você. É, você que tá aí do outro lado e que tá me assistindo. E que, entenda, é uma coisa séria. E é uma coisa muito perigosa. E que impacta a sua vida de forma extremamente negativa. Ó, peço a você que me escute bem para não julgar de maneira errada. Por quê? Porque isso não é tão simples. Bom, o que acontece? Há muito tempo eu venho alertando que um dos grandes problemas da sociedade é a falta de reconhecimento daquilo que é a verdade. Uma sociedade, ela não pode se manter sem justiça. A justiça é a coisa mais importante. Se não há justiça, não há uma sociedade onde as pessoas têm as suas liberdades individuais defendidas. Não há uma sociedade onde as pessoas possam viver harmoniosamente e conviver com esta harmonia. Sem harmonia, não há convivência. Sem pessoas com a consciência daquilo que é seu, não há uma convivência. Imagina se a pessoa pudesse entrar na sua casa e se apropriar de qualquer coisa que seja sua. Bom, se a pessoa é incapaz de reconhecer a verdade de que aquele objeto é seu, ela, de uma certa forma, não verá empecilhos para tomá-lo para si. E isso se configura num roubo, não é verdade? Imagina numa sociedade onde as pessoas pudessem roubar as coisas uma das outras. Imagina, você de uma certa forma vai lá no supermercado com o seu salário suado, faz as suas compras, e então alguém em determinado momento acha que pode tomar as suas compras para si, sendo que essas compras custaram para você, não é verdade? Aí imagina alguém chegar e, peraí, eu acho que posso tomar, e de uma certa forma toma. O que acontece? Você perde suas compras, não é verdade? Olha o quão sério e problemático é você ser incapaz de reconhecer a verdade. Imagina, um juiz. Você, de uma certa forma, foi injustiçado de alguma forma. Talvez você tenha sido discriminado em algum determinado momento. E o juiz incapaz de reconhecer a verdade dessa discriminação, desse problema, que basicamente você levou até ele, né? Imagina, o juiz incapaz de reconhecer a verdade. Ele seria incapaz também de estabelecer a justiça. E olha como isso te prejudicaria. Por quê? Porque você ia ficar lá como injustiçado. Não é? Por quê? Porque o juiz foi incapaz de julgar. Porque o juiz está ali. Está ali porque precisa ser estabelecida a justiça. E a figura do juiz existe porque a justiça ela é extremamente necessária para que uma sociedade se mantenha de pé. Se a justiça falha, a sociedade falha. O que acontece? O que basicamente está acontecendo hoje? Eu fiz um post, né, nas minhas mídias sociais de um cara barbudo, né, que basicamente ele entrou no banheiro das mulheres porque ele se via como uma aluna, não é? E esperava que os outros vissem também ele como uma aluna, mas ele foi expulso do banheiro feminino e achou a atitude da universidade injusta. Ele achou isso injusto, né? O fato dele ter sido expulso do banheiro feminino, sendo que ele era, né, um homem que se via como uma menina e que claramente não era uma menina. E lógico que hoje você tem essa sinalização de virtude da própria sociedade de defender essas causas LGBTs, né, de defender essas causas de trans e, enfim,
né, para simplesmente pagar de bonzinho, pagar de virtuoso, né, e a sociedade, de uma certa forma, aplaudi-lo, amá-lo, né, porque isso está acontecendo muito, tá? E, logicamente, isso é uma forma de gerar capital social. Para você que não sabe, capital social é uma coisa que as pessoas gostam muito hoje. Por quê? Porque o capital social, ele de uma certa forma pode ser transformado em capital monetário. Quando você tem pessoas que te amam, gostam de você, acham você o defensor das causas nobres, né? Essas pessoas, de uma certa forma, ficam mais propensas a te dar audiência, atenção e, principalmente, dinheiro. Então acontece que essa sinalização de virtude é uma coisa que está sendo muito utilizada hoje, né? E as pessoas elas se posicionam como essas justiceiras, né? Para de uma certa forma capitalizar em cima disso. Isso não tem nada a ver com a causa em si, tá? Não tem nada a ver com a causa em si. Boa parte das pessoas que lutam por LGBTs, por causas trans, estão um pouco se lixando para os trans e estão um pouco se lixando para os LGBTs também. O que eles querem é dinheiro no bolso, atenção midiática. É isso que eles querem. E a verdade é que o povo é completamente incapaz de perceber essas coisas. E isso é um grande problema. Porque quando o indivíduo ele acha injusto o fato dele ser expulso do banheiro das mulheres, sendo que foi completamente justo, ele é incapaz de reconhecer a verdade. E note que é a sociedade que, de uma certa forma, é incapaz de reconhecer a verdade, são aqueles que se tornam advogados. E também são aqueles que muitas vezes podem se tornar juízes. Aí você imagina uma sociedade incapaz de reconhecer a verdade, que se torna um advogado e que se torna um juiz. Imagina ele na linha de frente, ali no momento do tribunal, tendo que defender as pessoas de forma a estabelecer a justiça, e ele precisa ser inteligente suficiente de modo a perceber o que é justo para ter um julgamento honesto do fato e, de uma certa forma, separar o joio do trigo, ou seja, decretar quem é o inocente e quem é o culpado. Pense comigo, se ele for incapaz de reconhecer a verdade, como ele poderia, tá? Como ele poderia ser capaz de reconhecer quem é inocente e de quem é culpado? Perceba que esse indivíduo vai ser completamente incapaz de estabelecer a justiça. E em muitos casos ele vai decretar o inocente culpado e o culpado inocente. E isso é um problemaço. Imagina você com um grande problema na justiça. Pega um juiz assim. Você julgaria ele como incompetente? Não é verdade? Você não gostaria nada de um juiz assim. Mas por quê? Quando você vê essas coisas muitas vezes ocorrendo na sociedade, essa incapacidade de perceber a verdade, você muitas vezes acha isso completamente tolo, você acha isso completamente ruim, você acha isso completamente absurdo. Por quê? O que eu quero trazer para a consciência das pessoas é que elas não estão lidando com problemas simples. Não estão lidando com problemas simples. Os problemas que hoje você vê de incapacidade perceptiva e de incapacidade de perceber aquilo que é a verdade e separar o que é verdade do que é mentira, o que é justo do que é injusto, isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Por quê? Porque essas pessoas compõem o sistema que muitas vezes irá determinar isso. A decisão de um juiz, ela determina o culpado e ela determina o inocente. Se ela estiver milimetricamente errada, você tem uma injustiça. Você tem um inocente preso e um culpado solto. Um culpado por aí, livre.
Nós precisamos ser mais inteligentes e capazes de perceber como os problemas impactam as diversas áreas da sociedade. Quando você vê um indivíduo que é incapaz de perceber a verdade, em qualquer situação que seja, ele não tem um problema naquela única esfera da sociedade. Ele tem um problema em todas as esferas. E se em um determinado momento esse mesmo indivíduo for capaz de chegar a um cargo de alta responsabilidade, pense no que ele fará. Pensa nisso. Pensa nisso. Isso é importante. Isso é importante. Eu não ganho nada pra fazer isso, cara. Eu não ganho nada pra estar aqui falando acerca dessas coisas. Eu falo porque isso realmente me preocupa. E que no futuro isso vai ter um alto preço. Alto preço. As pessoas vão reclamar de injustiça. E já reclamam hoje. Mas vão reclamar ainda mais. E muitas vezes não vão perceber que elas mesmas cooperam para a promoção dessa injustiça a qual reclamam. Quando vem um indivíduo desses, completamente estereotipado como homem, e de fato um homem com barba, dizendo que achou injusto ele ser expulso do banheiro das mulheres. Sendo que muitas vezes não é nem questão de gênero, não é nem questão de identidade de gênero. Sendo que muitas vezes é questão de que é um indivíduo que simplesmente está ali, muitas vezes para gerar uma baderna no banheiro feminino. Ver uma mulher, por exemplo, ou cometer alguma coisa que, logicamente, não é nada bem visto ali no banheiro feminino e que pode atrapalhar, né, o bem-estar feminino ali. Não foi dividido o banheiro masculino e o banheiro feminino à toa. É para as mulheres terem a sua própria liberdade ali no banheiro que é só delas. Entende? Proteger as mulheres também de homens tarados. E o que pode... e o que garante que aquele indivíduo ali não seja um desses homens tarados? Que simplesmente se aproveita dessa brecha, não é? Dessa brecha social. Eu fiz as aspas completamente desnecessárias, né? É uma brecha mesmo. Essa brecha social. Imagina. Então, pensa nessas coisas. Porque esses problemas, gente, não são simples. Não são nada simples. E você precisa pensar. E pensar é a dificuldade hoje. Por quê? Porque você tem um bombardeio de mídia fraco. Um compartilhamento de conteúdo de baixíssima qualidade que não te faz pensar e que não te ensina a pensar. Te bombardeia com afirmações e notícias dizendo é isto, é aquilo outro. Mas em nenhum momento te incentiva, ei, pense nisto, pense naquilo. E por que disso? E por que daquilo? Olhe isso, olhe aquilo. Compare. Gasta um pouco de glicose ao invés de simplesmente absorver o que é comunicado. Porque se você não pensa, você nunca estará apto a fazer um julgamento sincero e real e verdadeiro. As únicas pessoas que podem perceber a verdade são aquelas que questionam, são aquelas que pensam, gastam um pouco de energia para perceber a verdade. Então perceba isso. Você pode estar cooperando para um mundo mais injusto sem ter percebido isso.